Fala galera, tá começando mais um Acabou Café, o podcast do ArcCoach, o podcast preferido do Leonard Euler, e a gente tá aqui hoje para continuar nosso papo sobre análise de dados. Eu tô aqui hoje na minha direita com o João. Dá um oi, João. Olá pessoal, tudo bem? E aqui, nosso convidado, né, o mesmo da outra semana, o Kaique, que veio continuar esse papo super legal sobre análise de dados, ciência de dados e por que dados são importantes. Tudo bom, Kaique? Oi gente, tudo bom? É um prazer imenso sempre estar aqui. Saindo um pouquinho já dessa discussão mais ética, mais filosófica, mais dos conceitos mais grandiosos da análise de dados, entrando um pouco mais no dia a dia. Ciência de dados, análise de dados, basicamente é estatística, né? Basicamente são operações matemáticas que você vai fazer. E como você já comentou, isso sempre existiu, e o que acontece hoje é que a gente tem tecnologia para maximizar o impacto disso, para fazer isso mais eficientemente, mais rápido. Como você acha que foi a grande virada para análise de dados dentro da tecnologia, com os computadores mais rápidos, com Python? Você acha que teve um momento? Isso foi uma coisa que foi sendo construída? Como é que foi que essa carreira foi surgindo nesse novo mundo tecnológico e com tudo integrado das companhias de tecnologia? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque basicamente eu hoje, assim, conversando com vários amigos e tudo mais, eu enxergo que o mercado ele tem uma imaturidade muito grande com relação ao universo de dados. Isso se explica, por exemplo, em por que é que as carreiras de cientista de dados elas estão tão em voga, por que se briga tanto por cientista de dados e por que se pagam salários assombrosos para cientistas de dados. É muito difícil hoje você ver um cientista de dados que ele pare numa instituição por muito tempo porque ele é muito assediado. Isso é uma coisa que, na minha opinião, é ruim. Eu acho que existe uma tendência que, com o tempo, o mercado ele entenda melhor qual que é o papel do cientista de dados e façam com que esses salários ou esse assédio profissional ele caia com o tempo. O que eu acho que é muito bom. Hoje existe uma crença muito grande de que você importando cientistas de dados para o seu negócio, você vai fazer o seu negócio miraculosamente se desenvolver. Isso não é uma verdade. A primeira coisa assim, o papel do cientista de dados ele tem um fim muito claro, que é justamente como esse aí que você falou. Como é que a gente usa ferramentas estatísticas para poder tirar insights de negócio, para poder fazer monetização de dados, para poder otimizar negócios, para poder criar valor. Para que isso possa acontecer, primeiro você tem que ter uma clareza muito grande do seu negócio, né? O valor que você quer entregar no negócio, ele tem que estar claro, ou as discussões elas têm que estar acontecendo bem. A outra é que você precisa de uma plataforma de tecnologia, uma plataforma de dados, de machine learning, que ela permita minimamente que esses modelos eles se desenvolvam bem, permita que você tenha o desenvolvimento de pipelines. Esse é um dos pontos mais imaturos nas empresas, né? Nós, via de regra, contratamos cientistas de dados pensando que esses cientistas eles são puro mágicos e que eles vão conseguir fazer um desenvolvimento fantástico nos nossos dados e entregar quantidades gigantescas de valores. Essa é uma crença que ano passado eu vi CDOs caírem por conta dela. Então, primeiro a gente tem que ter uma estrutura muito clara do que a gente quer fazer para poder entregar esses valores de forma muito clara. Quando é que isso aconteceu, não me é muito claro qual que foi a virada de chave para a gente ter o papel desse universo de dados. Com certeza foi muito influenciado pelas grandes techs, né? Então, como é que a tecnologia AWS e Google elas influenciaram o que isso acontecesse no resto do mundo. Mas eu acho que o mais importante de entender quando é que isso aconteceu é entender qual que é o papel que isso realmente tem que ter. Como é que a gente consegue desenvolver negócios saudáveis a partir disso. Um exemplo que eu gosto, que aliás é um exemplo que é aberto no mercado, não é segredo para ninguém, a gente pode falar disso claramente, que é como é que o Nubank desenvolveu o negócio deles baseado em dados, né? Então, a primeira coisa é que lá no Nubank eles conseguiram controlar a velocidade com a qual as pessoas elas estavam entrando no universo deles. Então,
percebam que existe logo de cara uma declaração de negócio. Então, na medida em que o Nubank ele controla a velocidade com a qual as pessoas estão entrando no negócio dele, que era aquele lance de você convida o seu amigo e aí existe um tempo para você deixar a pessoa entrar. Já existe um aspecto de marketing aí em que você faz com que aquele seu produto ele seja desejado e você cria uma visão de que para participar daquilo, na verdade você tem que ser avaliado. Então isso já te dá um interesse em participar. Mas o que tem guardado aí no meio é, quando você controla a velocidade com a qual as pessoas elas estão entrando na sua plataforma, você consegue desenvolver melhor a sua plataforma, entendeu? Eles fizeram... Então, assim, na largada eles têm uma super vantagem que eles construíram tudo aquilo em cloud, eles fizeram aquilo em AWS, a plataforma deles é super elástica, não é o mesmo desafio de grandes empresas que têm um legado muito grande que existem há muito tempo. Os desafios são diferentes, com certeza. Mas um ponto que realmente acontece é eles conseguiram ditar o desenvolvimento da plataforma deles, eles conseguiram construir uma plataforma devagarzinho. Então, no momento em que eles foram desenvolvendo o papel de cientista de dados, o papel de você tirar o valor do dado nesse contexto, ele foi muito mais controlado. Não é uma coisa como eu vou contratar 50 cientistas de dados, vou colocar 50 cientistas de dados dentro do meu negócio e eles vão me dar respostas miraculosas. Não, na verdade você tem que conhecer muito bem o seu negócio, tem que evoluir de forma muito paulatina a sua plataforma, e aí você vai dando poder, né, para o seu cientista de dados conseguir desenvolver isso. Então, a minha resposta, eu sei que ela tá bem ampla, mas é que você consiga entender muito bem quais que são os valores que você vai entregar a partir disso. Não adianta a gente achar que são posições mágicas. O mercado, eu acho que ainda hoje acredita que é uma posição mágica, mas isso, com certeza, tende a se diluir com o tempo, a gente tende a ter mais maturidade com relação ao papel do cientista e também com relação ao papel de outros tantos profissionais no universo de dados que são super úteis. Desculpa, a palavra não é úteis, é necessários, né? Então, o engenheiro de machine learning, que é o calcanhar de Aquiles das instituições, né? Que é o cara que coloca todas essas plataformas de pé, é o cara que faz a evolução de tudo isso. O papel do analista de dados, tanto o analista de dados que está na ponta do negócio, o analista de dados que está na ponta da regulamentação, na ponta da governança de dados, da monetização de dados, todos esses papéis, eles são super necessários. A gente tem um ecossistema que precisa coexistir, não só o papel do cientista de dados. Acho que hoje, quando se fala cientista de dados, acho que a galera olha com um olho totalmente... Nossa, esse cara é o rei e ele vai mudar tudo, né? Que a gente até estava comentando. Acha que o cara, ele veio e ele vai fazer... A minha empresa tá, sei lá embaixo, contratei um cientista de dados e ele vai levar a minha empresa para o próximo nível, vai colocar ela lá no topo. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Com certeza não é bem assim. Tem uma jogada de mercado ao redor disso, que é, com certeza, as pessoas elas estão muito interessadas em mostrar para o resto do mercado que elas estão usando de uma tecnologia que está em voga. Elas estão usando de um recurso que é super cool, né? E aí uma das coisas que é boba, mas acontece toda hora, é que a gente gosta de colocar uns termos super diferentes para poder falar coisas que são extremamente normais, né? Então toda hora a gente fica falando de machine learning, de inteligência artificial, mas esses conceitos sequer estão claros na nossa cabeça, né? Então o mercado não entendeu direito qual que é a diferença entre inteligência artificial. A gente coloca hoje inteligência artificial, a gente usa esse termo para qualquer coisa. E qual que é realmente o valor que isso está tendo no meu negócio, né? Por exemplo, hoje a gente pensa muito no papel do cientista de dados como alguém que só vai fazer modelo. Essa não tinha que ser a nossa premissa. Quando a gente está olhando um problema de negócio, quando a gente está olhando um conjunto de dados, a gente não tem que partir falando que eu quero utilizar uma rede neural para resolver um determinado problema de negócio. Na verdade, talvez BI resolva o seu problema.
O papel do cientista de dados, ele não tem que estar focado somente nos supermodelos. Ele tem que ser um cara que ele dá conta de problemas de menor complexidade. Ele tem que ser um cara que consegue mostrar que a gente não precisa usar modelo de machine learning para resolver um problema que é facilmente solucionado com BI. Ele tem que ser um cara que ele consegue transitar em todos esses níveis. E essa é uma dificuldade muito grande, né? Não existe, usando um termo que todo mundo gosta de usar também, não existe cientista bala de prata, não existe cientista unicórnio. Você vai ter hoje cientistas que eles são muito mais ligados ao negócio, que eles compreendem muito bem como é que funciona o negócio e conseguem entregar valor lá. Você vai ter cientistas de dados, que uma coisa que eu tenho observado hoje é que o engenheiro de machine learning, em geral, ele tem saído do cientista de dados. Por quê? Hoje, o que as empresas elas fizeram? Elas formaram cientistas de dados, colocaram cientistas de dados em problemas de negócio, e aí vieram os problemas da plataforma de tecnologia. Só que quem é que vai resolver os problemas da plataforma de tecnologia? Normalmente é um cientista de dados que ele se identifica com esse assunto. Então, ao longo da carreira dele, esse cara está migrando cada vez mais para resolver problemas da plataforma. Então, é meio que muitos dos engenheiros de machine learning estão surgindo de cientistas de dados que começaram a lidar cada vez mais com problemas da plataforma de tecnologia. Você tem cientistas de dados que eles estão muito mais ligados no desenvolvimento de novos algoritmos, que é o cara que manja muito bem como é que acontece o aprendizado estatístico, ele é o cara que ele consegue sentar e formular um modelo novo. Você tem diferentes perfis de cientistas de dados e você precisa valorizar todos eles e entender que você não vai encontrar uma pessoa que consiga absorver todos esses conhecimentos de uma só. Eu conheço caras super seniors que estão trabalhando nisso muito antes de explodir no mercado, que fizeram doutorado nisso muito antes disso vir a ser uma proposta de mercado super assediada. E nem eles têm tudo isso claro na cabeça. Então, tem que ter um pé no chão muito grande com relação a esse papel, com relação ao que ele faz. Isso não tenho dúvidas. E também, você acha que muitas empresas acabam implementando, um cara de dados, para as empresas que trabalham com ágil, implementando uma squad de dados, até mesmo sem saber o que elas estão fazendo, só porque é uma tecnologia nova, só porque um conceito relativamente novo que surgiu no mercado e querendo um pouco mais de status, alguma coisa assim? Só complementando a pergunta do João também, você não acha que existe essa imaturidade do mercado também porque existe uma certa percepção que é mais fácil você botar, 2, 3 cientistas de dados para cuidar dos dados da sua empresa e conseguir monetizar eles, do que você botar 20, 30 vendedores para vender o seu produto e não conseguir vender ele? E fica meio essa mítica de que, tipo, com os dados eu vou ganhar o dinheiro que eu não consigo vender do meu produto? Com certeza. É de novo o ponto de falta de maturidade de uma tacada de mercado de mostrar que você está conseguindo absorver e usar uma tecnologia que, na verdade, você não está usando daquele jeito. Você montar uma squad de dados não é necessariamente ruim, desde que você tenha muito claro em que etapa você está dessa evolução de dados. Então, se você é uma empresa que é data-driven, ou se você é uma empresa que é data-born, ou se você não tem nenhum uso de dados na sua empresa, mas se você monta uma squad de dados e você tem claro que você quer que esses caras eles consigam criar valor para você em etapas, então primeiro entendendo que tipos de dados que eu tenho, que tipo de valor que eu consigo entender, onde é que está a minha plataforma de tecnologia, qual que é o pipeline, o caminho que eu preciso desenvolver para conseguir tirar valor de dados. Então, você colocar uma squad de dados ou uma equipe focada para trabalhar com dados não é algo ruim, desde que você saiba em que ponto de desenvolvimento você está. Porque senão é um caminho de frustração para todo mundo. Hoje, com certeza, no mercado tem muita roubada. E não é roubada nem de má fé, é roubada de que as pessoas realmente elas não entenderam em que parte da evolução elas estão.
Se você monta na largada uma equipe dessa e você enche uma equipe dessa com cientistas de dados, cientistas mesmo, que tiveram formação para cientistas, que estudaram para cientistas, que conhecem modelo, e o cara sentou lá porque ele quer trabalhar com ciência de dados, você provavelmente vai frustrar esse cara, porque ele não é isso que ele vai fazer. Ele vai gastar uma boa parte do dia dele entendendo onde é que estão os dados, com quem que ele tem que falar para conseguir dado, como é que ele vai ter que fazer o data prep daquele dado. Ele não vai conseguir ficar gerando valor em cima disso. O desafio ele tem que estar muito bem declarado. Esse é meu ponto. Você pode e você deve desenvolver essa filosofia de dados dentro da empresa, dentro do negócio, mas acreditar que colocando um cientista de dados para fazer modelo logo na largada, essa é uma crença que é uma imaturidade que eu imagino que a gente vai vencer logo no mercado, porque realmente é caminho para a frustração de todo mundo. Além de você ter profissionais que vão estar frustrados, você vai ter uma empresa que vai gastar bastante dinheiro em cima disso e vai tirar pouquíssimo valor. É um caminho de por etapas, não tem nenhum milagre relacionado. Eu sinto às vezes que surgiu uma coisa que eu sinto meio que é o sonho da Google, sabe? Gente achando que vai conseguir ganhar muito dinheiro sem ter que vender produto para os usuários. Eu, pelo menos, já conheci alguns caras que falaram, nossa, vamos fazer essa plataforma aqui e vamos botar ela para o mercado e não vamos cobrar nada dos nossos usuários, e vamos contratar um cientista de dados, e o cara nem parou muito para analisar se aquilo fazia sentido da perspectiva do negócio dele, se tipo, aquele era um jeito realista de conseguir monetizar o que ele estava propondo, mas existia esse sonho de que, tipo, a Google fez, então qualquer um pode fazer. É só ter os profissionais para isso e tal. E pelo que você está comentando, existe sim esse fator de que não é qualquer um que vai conseguir monetizar os dados que você tem. E não é qualquer um nem que faz sentido você fazer esse tipo de telefone. Não é qualquer empresa nem que faz sentido você... nossa, me perdi no raciocínio agora. Não, depois você edita. Vai ser problema só depois, nego. E aí eles investem nessa área de análise de dados, de ciência de dados, sem nem saber se faz sentido, se eles vão conseguir de fato monetizar, e se faz sentido eles monetizarem os dados que eles têm, né? Porque, como a gente sabe, tem dados que você não pode expor para outras empresas ou para outras pessoas comprarem, né? Tem coisa que tem que ser... Inclusive, é uma boa dúvida aí. Como é que é esse mercado de dados? Tipo, a gente sabe que empresas como a Google, como o Facebook, passam esses dados, ou uma parte deles pelo menos, para empresas de propaganda, de AdSense, para colocarem os melhores anúncios possíveis para aquelas pessoas, para segmentar os anúncios que cada grupo ou cada pessoa vai receber. O quanto essas empresas têm acesso a esses dados? Isso já está claro? Uma empresa pequena, uma tech startup, pode pegar os dados de uma pessoa, ou ainda que ela randomize, que seja anonimizado, e disponibilizar isso diretamente para uma empresa? Ou eles têm que fazer algum meio caminho ali, que a empresa não vai ter diretamente acesso aos dados, vai ter acesso a uma plataforma onde ela consiga usar esses dados para fazer alguma coisa? Isso já está bem definido no mercado, ou ainda é meio terra de ninguém? É uma discussão que está acontecendo agora, principalmente com o LGPD, GDPR, com essas regulamentações. A gente começa agora a ver como é que isso vai se delinear. Então, com certeza, a venda de bases de dados com dados pessoais, quer dizer, dados que conseguem relacionar aquela conta bancária ao Lucas, que conseguem relacionar a endereço de correspondência ao João, desse jeito eles não vão conseguir ser comercializados. Tem muitos princípios que estão declarados lá na LGPD para você conseguir fazer isso. Por exemplo... quando você entra, você dá os seus dados, acesso de dados para uma empresa, porque ela está te vendendo um negócio, porque você vai estar ligado a ela, você vai dar o seu consentimento para o uso de alguns dados. Para outros, ela vai ter uma declaração de legítimo interesse. Então, com certeza, essa empresa ela vai precisar saber algumas coisas básicas suas para poder te oferecer o produto. Isso está dentro do enfoque de legítimo interesse. Para outras, você vai consentir. Com certeza,
a empresa ela vai ter que defender diante da agência reguladora a posse de alguns tipos de dados seu. Então, por exemplo, por que um banco precisaria de dados de saúde seu? Isso é uma hipótese muito fraca. Provavelmente a agência reguladora ela não vai acreditar nessa defesa. Ela é realmente pouco sólida. Mas outros pontos eles com certeza vão se sustentar. Na Europa, na Europa, a Europa ela sempre é o nosso benchmark, porque lá a GDPR ela foi implantada e lá nós já tivemos grandes multas a respeito disso. Então ela é sempre a nossa referência. Aqui no Brasil, a GDPR, nós ainda não temos cases assim para poder discutir. Mas lá na Europa nós já tivemos grandes multas por empresas que usaram dados de forma errada ou que ofereceram produtos quando não poderiam fazer a captura daqueles determinados tipos de produto. Tudo depende do negócio, tudo depende de como é que você declara esse negócio, de como é que o cliente ele consensa no compartilhamento desse dado. Acho que os próximos anos vão deixar isso mais claro para a gente. Agora, por exemplo, em São Paulo, aconteceu uma coisa que assim, estamos em contexto de pandemia, mas ela é um território bem nebuloso, né? Porque o governo do estado de São Paulo está coletando dados de geolocalização a partir de empresas de telefonia para poder inferir a taxa de isolamento da população, né? Com isso que eles conseguem falar para a gente que 40% da população está em casa, 60% está nas ruas, evidentemente que cruzando isso com outros dados, por exemplo, qual que é o fluxo de carros que você tem nas principais vias da cidade de São Paulo, mas a posse desses dados de geolocalização, a gente não viu qual que foi a defesa deles, né? Como é que eles conseguiram capturar esses dados? A gente não sabe se esses dados eles estão anonimizados, né? Anonimizar o dado é você pegar, por exemplo, o dado de geolocalização do João e você tirar qualquer forma que dê para você identificar que o João está relacionado àqueles dados. Mas não só você tirar a figura do João dali. Mesmo você tentando fazer o caminho contrário, mesmo você tentando recuperar a pessoa que é dona daqueles dados, você não pode conseguir. É isso que define a ideia de dado anonimizado. Mas como é que isso acontece? Infelizmente ainda é blurry. Eu tenho uma dúvida, meio provocação nesse sentido de a gente está dando esses dados, a gente não, né? O governo está conseguindo esses dados nesse momento de pandemia. O quão perigoso, é claro que eu estou exagerando pelo efeito de percepção, mas o quão perigoso a gente cair no mundo de 1974, onde o governo sabe, pelo seu dado, onde você tá, o que você tá fazendo, com quem que você tá, tipo, o quão problemático isso pode vir a ser no futuro. Com certeza, isso é um problema gigantesco, né? Assim, o número de livros que relatam isso é absurdo. 1984, Admirável Mundo Novo, até o Homo Deus do Harari, eles descrevem esse futuro em que nós somos todos mapeados no detalhe, o nosso comportamento ele é absurdamente controlado pelo Estado. E talvez esse seja justamente o caminho mesmo, né? E nós estamos, ao contrário do que... Essa talvez tenha sido uma parte em que os grandes autores eles erraram, né? Eles previram que esse mundo em que nós somos controlados no detalhe, ele é um mundo sombrio. Na verdade, todo mundo está dando esse poder de controle para as grandes instituições de forma muito feliz, né? Todo mundo está usando as grandes redes sociais de forma muito feliz, todo mundo está usando aplicativos que capturam dados de geolocalização de forma muito feliz, todo mundo está oferecendo essas quantidades gigantescas de dados de forma muito feliz. Num futuro em que todos esses dados eles consigam ser cruzados e as instituições me conheçam muito bem, o que pode acontecer? Por exemplo, se e o quanto é que a gente tem controle disso? Por exemplo, se eu vou numa instituição financeira e eu peço empréstimo e eles me recusam, porque o algoritmo está me dizendo que não, porque o algoritmo conhece bem os meus dados. Não vai adiantar eu chegar em nenhuma pessoa dessa instituição financeira e falar por que está me recusando o empréstimo. Eles não sabem, quem sabe é o algoritmo, porque o algoritmo cruzou vários dados para poder dizer isso. Entende? Pode ser um mundo em que o algoritmo ele consiga tomar mais decisões sobre a gente do que a gente mesmo.
pode ser um universo em que a gente seja meramente coabite com isso. Em um mundo em que nós não podemos nos desvencilhar disso. Então, na medida em que você se recusar a dar os seus dados dessa forma, você pode simplesmente ser barganhado de, olha, se a gente não tem seu dado, a gente não pode te dar emprego, a gente não pode te vender produto, você não pode ter acesso a dinheiro. Assim, as possibilidades dentro disso são gigantescas. De novo, por isso que a gente tem que ter regulamentações com relação ao uso de dado, mas eu duvido muito que as regulamentações elas vão ser suficientes. Possivelmente a gente vai ter que controlar isso. Nós vamos ter que controlar o tanto de dados que nós damos para essas instituições. Se nós usando o Instagram, utilizando o Facebook de forma irrestrita, com certeza esses dados eles vão ser de alguma forma utilizados contra nós sem que nós consigamos sequer suspeitar disso. Que mundo louco do futuro. Saindo um pouco desse abatimento mental que agora se colocou sobre a gente de um futuro pós-apocalíptico dos dados, voltando um pouco mais para o mundo presente, para o mundo prático que a gente tem hoje. A gente está falando aqui de ciência de dados, a gente está falando aqui de análise de dados, a gente está falando aqui de machine learning. Qual a diferença? O que é análise de dados? O que é ciência de dados? O que é machine learning? O que é inteligência artificial? O que difere uma coisa da outra? Como uma coisa se conecta com a outra? Porque acho que todo mundo meio que sente que essas palavras elas vão meio que sendo jogadas e ninguém sabe onde começa um, termina o outro, se é que existe uma definição clara para cada uma dessas coisas, ou elas meio que são, dependendo da empresa, dependendo do contexto, elas vão significar coisas diferentes. Que é muito comum no mercado de tecnologia isso acontecer. Olha, existe uma confusão gigantesca ao redor disso, não é? Isso no mercado com certeza está muito pouco claro, né? Mas na academia isso é com certeza bem mais claro. Eu acho que eu vou ter que esperar, Lucas, passar um cara de produto vendendo aqui na rua, viu? Senão vai ficar na gravação. Tá todo mundo mudo, é isso mesmo? Eu já vou voltar, tô esperando só passar aqui o cara que tá vendendo alguma coisa aqui na rua. Tá. Mas ele tem dados para saber se ele tá vendendo pro público certo, pro mercado certo? Como é que é? Cara, pelo menos isso eu vou ficar feliz quando dados surgir de verdade para todo mundo, né? O cara não vai precisar gritar para todo mundo que ele tá vendendo produto de limpeza. Ele vai poder falar, tipo, para minha mãe que ele tá vendendo produto de limpeza. Bom, ele passou. Cara, esse é o mundo que eu quero. O mundo onde o vendedor de pamonha sabe a voz que ele tem que falar. Tipo, o perfil de quem quer pamonha é este aqui. Aí eu tô feliz gostado pro Facebook, tranquilo, manda ver. Leva tudo, pega tudo, leva pra você, mas me dá pamonha quando eu quiser. Pamonha de Piracicaba. Então, com certeza no mercado, na cabeça do mercado as coisas estão muito próximas, muito parecidas, mas na academia é bem diferente. Então, quando a gente fala de machine learning, basicamente é aprendizado estatístico. Então, qual que é a ideia? A ideia é que nós utilizamos algoritmos de estatística, algoritmos muito bem formalizados no mercado, na academia, e esses algoritmos, na verdade, eles conseguem aprender padrões. Então, a ideia é que, dado lá um conjunto de dados, se eu estou pensando num modelo de regressão, esse meu modelo de regressão ele consegue utilizar as variáveis que eu tenho para dentro, por exemplo, de uma regressão linear, ele prever um comportamento linear da relação daqueles dados para um futuro. Ou se eu tenho um problema que ele é um problema de classificação, eu tenho um algoritmo que ele consegue entender o padrão que diferencia determinados tipos de dados. Não existe magia ao redor disso. Eu acho que esse é o primeiro grande erro que se divulga no mercado, quando a gente fala que o computador ele aprende. Gente, quando nós estamos falando dos algoritmos de aprendizado estatístico, ele está muito longe de ser uma coisa que aprende magicamente, sabe? Que tem poderes sobrenaturais. Na verdade, ele entende um padrão e ele consegue replicar, ele consegue generalizar aquele padrão para outros conjuntos de dados. Quando a gente fala, eu treinei o meu modelo neste conjunto de dados,
Eu estou dizendo que o meu algoritmo ele entendeu aquele padrão e que depois ele consegue, depois quando eu testo esses dados, quando eu valido esses dados, ele consegue generalizar aquele padrão para outros conjuntos de dados e me entregar resultados satisfatórios. Não está muito ligado ao meu algoritmo ele aprender coisas super sensacionais, sabe? A gente consegue, evidentemente, trazer mais valor em cima disso de forma paulatina. Os nossos algoritmos estão ficando cada vez melhores. Os nossos chatbots eles estão ficando cada vez mais inteligentes. Eles estão conseguindo interagir cada vez de uma forma melhor com os clientes ou com os usuários. Mas acho que a primeira coisa é desmontar a magia que existe com relação a esses algoritmos eles aprenderem de forma catastrófica. A outra é quando a gente fala de inteligência artificial. Isso tem muita discussão, vocês vão encontrar rios de tinta escritos na internet sobre isso, mas de forma geral, quando a gente fala de inteligência artificial, esses algoritmos eles estão conseguindo imitar características que são mais humanas. Por exemplo, conversar. Um chatbot ele já está mais ligado a um algoritmo de inteligência artificial. Ou quando nós falamos de algoritmos que eles conseguem identificar o que é um carro, o que é um portão, o que é um céu, o que é o sol, nós estamos caminhando realmente para algoritmos que o algoritmo de estatística dele ele está mais próximo à inteligência artificial. Acho que essa é a linha tênue que divide as duas coisas. Com certeza, esses termos eles são utilizados à torta e à direita sem que se tenha muita clareza, né? Então, outro dia, eu fui... agora tá à torta e à direita, né? Todo mundo faz palestra de inteligência artificial, parece que está na moda. Então tinha lá um cara que ele estava dando uma palestra sobre o uso de inteligência artificial em problemas de engenharia civil. Eu assisti parte da palestra dele e ele conseguiu aplicar alguns algoritmos de estatística, mas estava muito longe de ter alguma coisa de inteligência artificial mesmo. Então, tudo isso para dizer que essa confusão, né, que você relatou, que a gente tem na nossa cabeça, ela vem justamente do fato de no mercado a gente usar esses termos de forma indiscriminada, né? Se você for pegar lá de novo aqueles professores que eu citei lá do curso de introdução ao aprendizado estatístico, eles dão risada quando alguém fala machine learning, quando alguém fala de inteligência artificial. Os termos que eles usam, o que eles gostam de usar, o que eles se sentem confortáveis é falar em statistical learning, é falar em aprendizado estatístico, que eu acho que é o mais realista. A gente usa estatística, algoritmos de estatística, para entender padrões nos dados, para conseguir tirar e reproduzir esses padrões depois. Claro, tem algoritmos que eles têm poderes muito maiores, como, por exemplo, redes neurais. E a aplicação disso é gigantesca, né? Então, nós já falamos de aviões que voam boa parte dos voos com base em algoritmos de Deep Learning. É Deep Learning que está fazendo a medição de dados de temperatura do ar, de altitude, de umidade do ar e tomando decisões de voo. A gente já fala de caminhões, aqueles caminhões de mineração gigantescos, que eles já fazem o trajeto deles com base em Deep Learning. Nós falamos de veículos autônomos também, que aplicam algoritmos de Deep Learning. O potencial disso, com certeza, é gigantesco. A gente só tem que ter maturidade ao empregar esses termos. Eu acho que a maturidade, ela sempre parte para o marketing, né? É muito mais... A empresa, ela adora falar que ela tem inteligência artificial, tem machine learning, porque são palavras muito mais interessantes do que falar que ela tem aprendizado estatístico e deixar claro que ela tem um monte de programadores e matemáticos mexendo com Jupyter, né? Aprendi a falar direito essa palavra hoje, mexendo com Jupyter e com Python para fazer alguma análise para o negócio dela. Dentro dessa questão de tecnologia, o que você acha que é um jeito legal de você entrar nessa parte de análise de dados? Quais são as tecnologias que o cara tem que saber e por onde começar nessa área de análise de dados e cientista de dados? Quais são as tecnologias que eu tenho que aprender? O que eu tenho que saber fazer? Eu tenho que aprender matemática? Eu tenho necessariamente que aprender estatística? Então, acho que depende do papel. A primeira coisa é a pessoa pensar no papel que ela quer ter de dados. Então, de novo, tem um universo, né? Todo mundo conhece o cientista.
por conta dessa propaganda no mercado. Mas existem outros papéis que são muito legais, acho que a pessoa primeiro tem que tentar se enxergar em algum deles. Você pode gostar do universo de governança de dados, é um dos universos que eu acho mais legais. Se eu não estivesse agora com o chapéu de cientista de dados, talvez esse fosse um dos que eu com certeza olharia com muito carinho, porque é o cara que está vendo como é que todos os dados eles são utilizados pelas áreas do negócio, qual que é o fluxo desses dados, como é que esses dados eles são operados, em quais plataformas esses dados estão. Está em Hadoop, está em SaaS. O desafio de governança é muito legal. Você tem o desafio dos engenheiros de dados, o desafio dos engenheiros de machine learning. Você tem o desafio de quem está olhando para o negócio para fazer monetização de dados, tirar valor de dados. Tem muito espaço nesse universo para quem é criativo, para quem gosta de negócio, sabe? Não é um universo só para pessoas de exatas. Eu gosto de falar isso, e quando eu digo que não é um universo só para pessoas de exatas, é que não é um universo só para pessoas que pensam como pessoas de exatas, mas também é um universo para pessoas que gostam mais de criatividade, que gostam de criar, que gostam de coisas mais diversas. O potencial é gigantesco. Mas tudo bem, se a pessoa ela decidiu que ela quer flertar com o papel de analista de dados ou de cientista de dados. Vou pensar talvez no cientista que cobre um pouco do analista. Então, primeira coisa é você entender qual que é o entendimento de cientista de dados que aquela empresa tem, porque varia de empresa para empresa. Um banco, por exemplo, ele tira a maior parte do valor dele em dados estruturados. Então, a maior parte dos cientistas ali provavelmente vai ser cientista que trabalha com dado estruturado. Tem cientistas em bancos e em outras instituições que vão trabalhar mais com dados não estruturados. É um cara que vai entender de processamento de linguagem natural, é um cara que ele vai entender de chatbot, é um cara que vai entender de processamento de imagens. Então, primeira coisa é entender o que a empresa ela entende que é um cientista de dados, né? Então, hoje uma das instituições que eu tenho como referência, ela tem lá uma prova do que ela entende que é um cientista de dados. Essa prova ela é alargada para ela falar que você pode ou não ser um cientista de dados. Então, o que teria numa prova dessa? Tem o clássico, que são os algoritmos de regressão, classificação e clustering. Então, quando eu estou falando de regressão, eu estou falando de regressão linear, regressão polinomial, regressão múltipla. Quando eu estou falando de classificação, eu estou falando de SVM, regressão logística, árvore de regressão, árvore de decisão. E quando eu falo de clustering, eu estou pensando em caminhos, eu estou pensando em clusters hierárquicos, em DBSCAN. Então, esses algoritmos, com certeza, conhecimentos de uma linguagem que vai ser Python ou R. R é uma linguagem muito utilizada por quem é estatístico na veia, quem vem de uma formação mais estatística normalmente programa em R, mas Python com certeza é que está levando hoje o mercado. Vocês sabem que essas não são das linguagens mais difíceis que a gente tem linguagens no mundo da tecnologia que são muito mais difíceis. Conhecimentos básicos de estatística, então, básicos que eu digo são estatística inferencial, estatística descritiva, conseguir fazer teste de hipóteses, conhecimento de banco de dados, no mínimo aqueles conhecimentos mais básicos. Então, o que é o banco de dados, como é que é o banco de dados estruturado, como é que eu monto queries, como é que é a sintaxe básica de queries, como é que eu faço joins. Isso com certeza tem que estar no script do cientista. Como é que eu faço preparação de dados, né? Como é que eu faço data prep, como é que eu trato missings, como é que eu trato outliers, como é que eu consigo melhorar a qualidade do meu dado para poder tirar uma análise. Então, isso talvez seja o que uma instituição que vai trabalhar com dados estruturados ela peça. O que uma instituição que vai trabalhar com dados não estruturados peça talvez seja uma coisa completamente diferente. Então tem que entender muito bem qual que é esse papel. Evidentemente que para estudar isso a pessoa tem que gostar de exatas, tem que gostar de matemática. É a premissa, né? Você vai ter que entender os algoritmos. Programar esses algoritmos é relativamente fácil. Agora entender o que você está fazendo, entender o que está acontecendo dentro da black box, se o que o seu modelo está te cuspindo é uma coisa boa ou uma coisa ruim, isso já é muito mais complicado. Para isso você tem que gostar de matemática, tem que gostar de exatas,
tem que gostar de aprender toda hora tem um algoritmo novo que você precisa entender, toda hora tem modificações novas que você precisa ter na ponta da sua língua. Eu diria que você tem que gostar, essa é uma parte que as pessoas esquecem, você tem que gostar de lidar com o negócio. Toda hora você vai precisar reaprender o problema do zero, você tem que gostar muito do problema, você tem que estar disposto a aprender muito com o negócio. Você, sendo um cientista de dados clássico, você nunca vai entender mais do que a área de negócio do problema dela, nem adianta discutir. Então, toda vez que você for pensar em uma estratégia nova para o seu algoritmo, você vai ter que conversar com eles. Eles são os caras que estão na ponta, eles são os caras que trabalham com aquilo, eles são os caras que sabem que se você tirar aquela variável, você vai desmontar a sua análise. Você tem que gostar de BI, essa com certeza é a primeira coisa. Você tem que, se você conseguir resolver o seu problema com o BI, não vai passar para machine learning. Se você consegue, com uma análise de dados mais básica, resolver o seu problema, você não precisa passar para machine learning depois. É bom que você goste de tecnologia, porque cada vez mais a tendência é que os cientistas eles desenvolvam em AWS, que eles desenvolvam em SageMaker, que eles desenvolvam em produtos que o Google oferece, e eles vão precisar cada vez mais entender desse universo e conversar com áreas de tecnologia core mesmo, sabe? O pessoal da infra, o pessoal que trabalha com o desenvolvimento na ponta. Então, tem muita coisa que o cientista, que a pessoa ela tem que estar disposta a aprender. Primeiro são, com certeza, esses algoritmos, esse ramo da estatística básica e o entendimento de negócio, mas também é cada vez mais conseguir entender melhor da tecnologia. É uma profissão que ela tem uma cobrança de valor bastante grande hoje, porque se colocou muito dinheiro nela e agora ela tem que dar a resposta, né? Agora ela tem que dar os resultados. Mas é uma área bastante interessante, que tem muita oportunidade, mas também tem bastante desafio de aprendizado. Legal. E mais uma dúvida que eu tinha, dado esse contexto, existe análise de dados ou ciência de dados com dados que não sejam de larga escala, de Big Data, e com um pouquinho de qual a diferença de, tipo, uma empresa como o Google trabalhando com dados, que ela tem dados de milhares de pessoas, e uma empresa pequena que tem poucos clientes. Porque a gente sabe que dentro de estatística, quanto menos pessoas o seu grupo de análise, menos você vai ter exatidão nas suas análises. Então, qual seria mais ou menos o momento em que uma empresa poderia pensar: eu tenho dados suficientes para começar a trabalhar com análise de dados, com ciência de dados? Existe esse momento? Olha, uma coisa muito interessante é que o tamanho da empresa não influencia muito as coisas super legais que você pode fazer. Ano passado eu visitei uma incubadora com várias startups, e os caras eles faziam coisas super interessantes com dados. Tinha uma empresa que ela estava fazendo um negócio que era, parando para pensar, muito simples, mas muito sensacional. Primeiro, ela estava medindo dados que era de tonéis de cerveja. Eles fizeram uma parceria lá com uma distribuidora de cervejas artesanais, tinham diferentes tipos de cervejas, em várias localidades, né, da cidade de São Paulo. E aí eles estavam medindo ao longo do tempo os consumos de cada tipo de cerveja. E aí eles conseguiam relacionar isso com época do ano, carnaval, tempo quente, tempo frio, ou se o túnel está perto da praia, ou se ele está longe da praia, ou se ele tá na cidade de São Paulo. E aí, o dispositivo que eles fizeram para fazer a medida do consumo era muito simples mesmo. Basicamente era uma boia que flutuava dentro do túnel, e aí que eles conseguiam inferir a vazão de consumo da cerveja, e eles conseguiam saber o dia em que isso foi medido. E a partir disso eles tiraram assim coisas sensacionais, né? Então eles conseguiam entender melhor quando oferecer aquele determinado tipo de cerveja, o quanto produzir daquele determinado tipo de cerveja, ou o tanto de cerveja que o distribuidor ele deveria pedir naquela determinada época do ano. A quantidade de valor que eles geraram era gigantesca a partir de uma medida muito simples. Tudo isso para dizer que o tanto de dados que você vai ter, ele está relacionado ao que você quer fazer, né? Aonde é que você quer tirar valor, né? O bom dessas startups é que elas normalmente partem da premissa, eles já sabem na largada
o que eles querem fazer para poder gerar, né, o seu valor, e eles pensam numa medida que gaste pouco dinheiro para poder entregar um determinado valor. Talvez eles estejam bem mais próximos, né, de uma metodologia ágil de entregando valor de forma paulatina, né, e evolutiva. Mas depende muito do que a gente quer fazer. A gente tem muito para aprender com essas startups, muito para aprender com modelos de negócio mais simples, né? Então, o universo ele é muito amplo, mas com certeza ele depende muito do nosso objetivo, do que a gente está olhando, né? Legal. É isso aí, galera. Esse podcast ficou muito legal, muito show de bola. Por mim, eu continuava mais 2 horas conversando sobre isso. A gente vai com certeza trazer o Kaique de volta para falar mais sobre análise de dados. É isso aí. Considerações finais, João? Agradecer ao Kaique, né, por ter disponibilizado a estar aqui com a gente. Obrigado, e a todos que estão nos ouvindo. Sempre um prazer. Isso aí. E, Kaique, alguma consideração final, algum recado que você quer deixar? Alguma mensagem de apocalíptica do futuro dos dados que você quer deixar pra gente? Inteligência artificial vai sobrepor a humanidade. Até a nossa aposentadoria, nós com certeza vamos ser simplesmente bonecos manipulados pela inteligência artificial. Não, gente, vamos ter vamos olhar para a tecnologia, para a ciência de dados, para a análise de dados com seriedade, vamos saber identificar as oportunidades que a gente tem nisso, e como qualquer tipo de tecnologia, como qualquer tipo de avanço, é sempre nós pensarmos em como é que a gente pode usar isso a nosso favor e não acabar trabalhando para esse tipo de coisa. E sempre um prazer estar aqui, né? Podem contar comigo. Show de bola, galera. Esse foi mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode, o podcast preferido do Leonard Euler, né? Podem perguntar lá pra ele vai confirmar. E muito obrigado. Até a próxima. Esses defuntos vai voltar e matar você, viu, Lucas? Você fala sempre isso, cara. Falou do Steve Jobs, falou do não sei quem. Vai matar isso, vai puxar o pé dele à noite. Eu tô falando pra vocês. E pra fechar uma coisa que a gente tava discutindo antes da gente começar a gravar, que é mais uma piada e uma provocação. Cientista de dados sabe programar? Ou eles só escrevem qualquer código lá sem se preocupar com boas práticas de programação? Não sei, acho que ele não gostou muito não, viu, Lucas? Ele saiu, cara. Ele literalmente falou assim, não vou responder esses caras, não. Cara, desculpa, cara, era uma brincadeira, cara. Eu caí em qual parte? Eu falei, cientista de dados sabe programar ou eles só escrevem qualquer código sem respeitar boas práticas? Aí, tipo, você saiu. Sério? Aí, ó, fiquei bugadão, mano. Você fala na cara que... Interpretem como achar melhor. Boa. Nossa, essa é pesada, hein, cara? Polêmica, eu sou polêmico, cara. Polêmica! Perguntei pro cientista de dados se cientista de dados sabe programar e olha no que deu. Imagina isso agora, cara. Ia dar muito bom, cara. Ia dar uma audiência boa.